Meu filho, quem compra terra nunca erra. Mais ou menos. Na verdade, hoje quem compra terra se ferra. Bom, você deve estar aqui em dúvidas, mas espera aí, João, eu escutei isso a vida inteira. Não é um bom investimento? Esse vídeo é para você que está com essa dúvida. Você vai descobrir nesse vídeo se vale realmente a pena investir em imóvel para alugar frente a outros investimentos. Então, se você quer conhecer mais sobre isso, assista esse vídeo até o final da barrinha vermelha. Já clica aqui embaixo no gostei para ajudar o canal e se inscreva para aprender a cuidar do seu dinheiro. Mas se for pelo IGTV e você não tem como curtir, nem compartilhar, nem comentar, você envia para aquele amigo que você sabe que precisa aprender sobre isso, que está cheio de imóvel alugado aí se ferrando. Willy, chama a vinheta. Com certeza você já deve ter parado algum momento e perguntado, mas vou comprar um monte de casa, financio a metade e vou viver de aluguel o resto da vida. Talvez impulsionado porque escutou a vida inteira que quem compra terra nunca erra. Mas será que isso faz sentido hoje? Bom, seus pais e avós viveram numa outra realidade. O meu pai tinha imóvel alugado, meu avô também. Claro que os imóveis mudaram um pouquinho de forma ao longo do tempo. No começo era terra, depois casa, apartamento e por aí vai. Então, isso talvez não faça mais sentido hoje, fez na época, quando a economia brasileira era muito menor, muito mais imatura e o sistema financeiro era muito mais precário. Na década de 60, para você ter uma noção, o PIB do Brasil era de 250 bilhões de dólares. Pode parecer muito dinheiro, mas 250 bilhões é o PIB da Argélia, um país pobre da África. A inflação era de 47,8% ao ano. Ou seja, se você ganha R$1.000 em janeiro, em dezembro você só consegue comprar o mesmo que R$500. Viu? Como a economia era tão instável, o sistema financeiro tão doido, a inflação tão alta, você não podia confiar na moeda, qual que era a aposta mais segura? Terra, casa, lote e por aí vai. Daí surgiu a ideia de que quem compra terra jamais erra, porque você não perde o valor do seu bem. Se aquele imóvel custa 100 mil e a inflação é de 50%, ele vai passar para 150 mil e você vai preservando o seu patrimônio. Assim você investe em algo tangível e quando aluga, gera renda passiva. Bom, fazia muito sentido, mas hoje talvez isso não faça mais, porque a gente tem que analisar olhando essa pirâmide. Todo investimento tem três aspectos: rentabilidade, liquidez e segurança. Rentabilidade é o que você ganha de fato. Segurança é o quanto oscila aquele investimento. Eu vou falar já já sobre isso. E liquidez é a velocidade com a qual você transforma aquele investimento em dinheiro no bolso. Para começar, vamos falar da rentabilidade de um aluguel. Será que é boa? É muito baixa. Vou explicar por quê. Aqui eu coloquei um comparativo com alguns exemplos. Por exemplo, no Brasil, a média da rentabilidade do aluguel é de 0,3% a 0,5% ao mês. Se você tem um imóvel de 200 mil, significa que você vai receber como aluguel entre 600 e R$1.000. Parece bom? Mais ou menos. Você pode comparar, por exemplo, com a poupança, que na data de hoje dá mais ou menos uma rentabilidade de 0,26% ao mês. Que se você pegar o seu imóvel de 200 mil e investir na poupança, vai dar mais ou menos R$500 de receita, de renda passiva todos os meses. Mas parece que aluguel é bom, porque você está comparando com a poupança, mas na verdade não é. Você poderia comparar, por exemplo, com a rentabilidade de fundos imobiliários, que dá para você uma renda passiva na forma de dividendos, livre de imposto, e aí um bom fundo vai dar em torno de 0,7% ao mês, que comparado com seu patrimônio de 200 mil, daria R$1.400, bem mais do que a renda do aluguel. Considerando, inclusive, que existem fundos que pagam até mais de 0,7% ao mês. Mas pode piorar. Quer ver só? Vamos imaginar que você tem a seguinte situação. Você aluga por 2 anos, 24 meses,
o seu imóvel de 200 mil por R$ 1.000. Vamos imaginar que você pegou ali um aluguel top, 0,5% ao mês. Top. Se você aluga por 2 anos, e vamos imaginar que ao final do período você tem um infortúnio do seu inquilino sair. E por mais 1 ano você paga um condomínio ali de R$ 300 até que você encontre um novo inquilino para aquele apartamento. Estou fazendo de conta que é um apartamento, tá bom? Então você recebeu 24 mil, que dá R$ 1.000 por 24 meses, menos 12 meses pagando R$ 300, que vai dar aí um resultado total de R$ 21.400 de receita, dinheiro que você colocou no bolso, certo? Agora você vai pensar que você ainda tem que pagar o imposto de renda, afinal de contas você recebeu esse aluguel, você tem que pagar imposto de renda sobre ele. Então pode colocar ali mais ou menos uns 20% e você teve esse dinheiro então, o prazo fechado, investido por 36 meses, 24 alugado, 12 não alugado. Moral da história, qual foi sua rentabilidade maravilhosa? 0,21% no final. Por quê? As despesas que você tem com o imóvel quando ele não está alugado, mais o período que você deixa de ganhar porque ele não está alugado, come, engole, aniquila a sua rentabilidade. E muitas vezes você que tem o seu imóvel alugado está recebendo menos do que se o dinheiro estivesse na poupança. Viu só como a rentabilidade do aluguel não é tão boa assim? A essa altura você deve estar se perguntando, tá, João, a rentabilidade é baixa, mas o imóvel se valoriza. Só que não. Na prática, no longo prazo, os imóveis se valorizam o mesmo tanto que a inflação. Se você tem um imóvel há 10 anos atrás que comprou por 200 mil e decide vender hoje, você vai vender por aproximadamente uns 350. O que parece um bom negócio, mas na verdade você simplesmente vai corrigir a inflação do período. Tá, João, mas passou asfalto na rua, construiu um shopping, valorizou mais do que eu imaginava. Tá, é claro que se tiver algum fato exógeno, alguma coisa que está alheia à sua vontade e que valoriza o seu imóvel, isso realmente vai aumentar a sua rentabilidade, o tamanho do seu patrimônio. Mas, de modo geral, na média, os imóveis no Brasil se corrigem com base na inflação, o que faz todo sentido imobiliário, digamos assim. Porque se eles valorizassem mais do que a inflação, no final das contas, as pessoas não teriam dinheiro para comprar os imóveis. E o que acontece quando muita gente está vendendo alguma coisa cara e que ninguém tem dinheiro para comprar? O preço cai, certo? Por isso que a valorização do imóvel não é tão boa assim. Na verdade, vai corrigir a inflação. O segundo tópico de todo investimento é a liquidez. Essa você deve estar junto comigo. Imóvel realmente não tem liquidez. Depende. Depende, sabe por quê? Se você tem um imóvel de 200 mil e decide anunciar ele por 50 mil, provavelmente você vai conseguir vender antes de dar o play no anúncio. Por quê? Você não consegue vender um imóvel a preço de mercado com velocidade. Por isso, eu quero só deixar claro que liquidez é um conceito, só dizendo liquidez, é um conceito meio equivocado. Você precisa completar a frase, liquidez a preço de mercado. Você não consegue vender o imóvel rápido a preço de mercado, mas se precisar vender ele correndo com o preço lá embaixo, você vai vender. E aí entra outro ponto. Não ter liquidez pode sair muito caro, porque se você precisa vender rápido, você perde dinheiro. E o seu imóvel de 200 mil, às vezes é entregue por 150, 140 ou até menos, tudo por causa da sua pressa. O terceiro ponto, e esse é polêmico, segurança. Todo investimento você precisa entender se ele tem segurança. E aí você deve pensar, não, imóvel é a coisa mais segura que existe. Nem tanto. Bom, é claro que ninguém vai chegar e tomar o seu imóvel se ele tiver pago e quitado. Mas quando a gente fala de segurança no mercado financeiro, a gente está dizendo sobre oscilação, volatilidade. É o quanto aquele ativo varia em termos de preço ao longo do tempo. Mas dá uma olhada nesse gráfico que o Willy vai colocar aqui na tela em algum lugar. Esse gráfico mostra a oscilação do preço do metro quadrado no Brasil de 2015 a 2020. Viu como o imóvel também oscila, como ele varia também o preço do imóvel ao longo do tempo? Assim como qualquer outro ativo. Então você pode ficar tranquilo que ninguém vai te tomar o imóvel, como qualquer investimento no mercado financeiro brasileiro.
E ele também oscila, como qualquer investimento no mercado financeiro brasileiro. A diferença é que se você olha na bolsa, você consegue ver, por exemplo, a valorização e a desvalorização de um ativo diariamente, just in time, ao mesmo tempo em que aquilo está acontecendo. E o seu imóvel não tem um corretor todo dia lá batendo na sua porta para reavaliar o seu imóvel. Então você não percebe essa oscilação, mas ela existe. Viu? Acontece que há muito tempo atrás o imóvel era um bom negócio. Quando o seu avô falava, quem compra terra nunca erra, realmente nunca errava. Era um bom negócio no passado. Aquilo evoluiu. Seu pai começou a comprar, ao invés de terra, apartamento. A sua mãe começou a comprar uma casa e aí decidiu alugar para ter renda passiva. Talvez isso fazia sentido ali após a década de 60, até ali final da década de 90. Fazia sentido porque a economia brasileira era muito instável. Mas hoje você pode investir em imóvel, mas através de fundos imobiliários, que são investimentos que na essência são a mesma coisa e que rendem muito mais, são mais seguros, isento de imposto de renda, muito mais líquidos e uma série de outros benefícios. Inclusive, eu vou deixar depois aqui o vídeo para você assistir, vai clicar em algum lugar na tela o link para você assistir os 8 motivos que fazem de fundos imobiliários melhor do que o seu imóvel alugado. Gostou desse vídeo? Então deixa aqui o seu like, se inscreva no canal para aprender a cuidar do seu dinheiro e clica no sininho para fazer aqueles negócios com as notificações. Se for pelo IGTV, lembra de compartilhar com aquele amigo seu que está cheio de imóvel alugado e perdendo dinheiro, porque agora você já sabe como ganhar muito mais. Beleza? Ó, eu fico por aqui, um beijo e bora realizar!